Olá, bom dia. Bom dia, você está assistindo ao Visual. Programa acessível da TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. Eles têm uma língua própria, silenciosa, mas que fala alto da superação e da inclusão. Os surdos já conquistaram um espaço maior na sociedade com formação em diferentes áreas, mas continuam lutando por mais oportunidade no mercado de trabalho. O dia a dia de uma pessoa com deficiência auditiva é assim, um completo silêncio. Mas mesmo com a barreira auditiva, a rotina de um surdo é como outra qualquer. Vão à escola, trabalham, brincam no parque. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, 20 milhões de brasileiros sofrem com algum tipo de problema auditivo. É a segunda deficiência mais comum no país. E mesmo com números tão expressivos, os surdos sofrem ainda com diversos problemas que vão da acessibilidade à inserção no mercado de trabalho. Adriano é editor e trabalha no Instituto Cearense de Educação de Surdos. Adriano tem um sonho. Qualquer lugar que nós precisamos ir, por exemplo, num banco, numa escola inclusiva, em qualquer lugar que nós vamos, que não tem um profissional intérprete de língua de sinais, né, a gente sofre a primeira barreira, que é a comunicação, que nós não temos. Existem barreiras, mas que podem ser superadas, né? Eu tenho um sonho, sabe? Eu queria me tornar um dia um advogado, né? Porque assim, tem muitos surdos que precisam, né? Ele não é o único que sonha em ter mais espaço no mercado de trabalho. Mas para quem tem alguma deficiência, o mercado não disponibiliza muitas opções. Serviços como serviços gerais e outros, né? O que eles querem dar para um indivíduo surdo. Só que tem surdos hoje que já são formados em arquitetos, engenheiros, né? Germana é professora de Libras do Instituto e desde o ensino fundamental sonha em lecionar. Conseguiu se formar e hoje utiliza um sistema diferenciado para avaliar seus alunos. Já temos a experiência de ser uma escola bilíngue, tendo como a língua primeira, a L1, a língua de sinais, e a L2 com o português escrito, visto que trabalhamos com um público diferenciado, surdos. O Instituto, que existe há 54 anos, é a única instituição pública estadual do Ceará destinado exclusivamente para a educação de surdos. No dia 26 nós temos a comemoração do Dia Nacional do Surdo, de luta das reivindicações das suas necessidades, que é uma luta feita no Brasil inteiro. Então, durante essa semana, na escola, nós temos palestras e eventos ligados às reivindicações dos surdos. Ministros da União Europeia se reúnem em Bruxelas para tentar resolver a crise de refugiados no continente. O objetivo é chegar a um acordo sobre como dividir 120 mil refugiados que chegaram à Grécia, Itália e Hungria entre 22 participantes do bloco. No domingo, o grupo não chegou a nenhum consenso. Países como a Áustria e a Alemanha pressionam para a criação de cotas obrigatórias entre os membros da União Europeia. Seria uma forma de não sobrecarregar uma ou outra nação. Mas países como Hungria, Polônia, Eslováquia e República Tcheca são contra a adoção de cotas. Em uma viagem histórica, o Papa Francisco passou 4 dias em Cuba antes de seguir para os Estados Unidos. O encontro aconteceu depois que os dois países retomaram as conversas diplomáticas mediadas pelo Papa. Na Praça da Revolução, em Havana, milhares de pessoas participaram da missa celebrada pelo pontífice. Ele pediu a conclusão do processo de paz entre as Forças Armadas e Revolucionárias da Colômbia e o governo do país. Em seguida, o Papa se encontrou com o Fidel Castro em um encontro familiar e informal. Nos Estados Unidos, o Papa Francisco se encontrou com Barack Obama. Mais uma vez, ele falou sobre a importância do diálogo em relação ao fim do embargo econômico imposto a Cuba pelos Estados Unidos. Eleitores da Grécia foram às urnas e elegeram novamente o partido de Alexis Tsipras para o cargo de primeiro-ministro. O Syriza foi o vencedor com 35% dos votos. Um resultado abaixo da eleição anterior, mas que ainda assim permite ao partido formar uma coalizão para governar.
Alexis Tsipras governou a Grécia durante a maior parte do ano. Chegou ao poder em janeiro com um discurso anti-austeridade, mas durante o mandato acabou aprovando reformas e fazendo acordos para quitar dívidas com a União Europeia. Amanhã é comemorado o Dia Nacional do Surdo. Setembro Azul é um movimento da comunidade surda em favor da educação e cultura. A data é marcada pela luta dos direitos dos surdos. E para falar melhor sobre o assunto, nós convidamos Ana Regina Campelo, doutora em Educação e presidente da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, a FENEIS. Bom dia, Ana. Bom dia, Cláudia. Ana, por que foi instituída essa data, Setembro Azul? Aqui no Brasil, a data é importante, pois foi nesse dia que foi criada a primeira escola de surdos no Brasil, o Instituto Nacional de Educação dos Surdos, o INES. Internacionalmente, também se comemora o Dia dos Surdos. Ele é datado de 30 de setembro. E no dia 10 de setembro é comemorado o Dia Internacional da Língua de Sinais. O Setembro Azul é um grande marco histórico das lutas e conquistas dos surdos. Nesse domingo, os surdos irão se reunir no Leme, na cidade do Rio de Janeiro, no posto 2. Haverá uma passeata do Orgulho Surdo, de 9 horas da manhã até o meio-dia. Estão todos convidados. E por que a cor azul? A cor azul, escolhida para representar o orgulho surdo, é uma homenagem a todos os que morreram depois de serem classificados como surdos, com a faixa da mesma cor amarrada ao braço durante o nazismo alemão. E o que mudou de lá para cá? Mudou muita coisa. Esse mês tem um significado importante, pois conseguimos desenvolver um olhar para nós mesmos e não temos vergonha de sermos surdos, temos orgulho. E a criação do curso Letras Libras foi sem dúvida uma grande conquista. A educação tem sido uma ferramenta valiosa sobre mudanças de atitudes e valores. E outro avanço foi o reconhecimento e a valorização da língua de sinais. O movimento de luta dos surdos possibilita à sociedade brasileira o acesso às informações. Uma das principais conquistas da comunidade surda foram concursos para professores de Libras e, consequentemente, a aprovação de surdos, e ainda várias universidades oportunizando, através desses processos seletivos, a equiparação de oportunidades entre surdos e ouvintes. Antes, o surdo era um indivíduo invisível. As ações inclusivas foram essenciais, pois as pessoas começaram a reconhecer o papel do sujeito surdo na sociedade. Eles perceberam que, para acontecer a acessibilidade, era necessário aprender a língua de sinais, e a educação de surdos passou a ser um grande desafio para os professores que precisavam se comunicar com os alunos. Foram inseridos intérpretes de Libras nas instituições de ensino, e os educadores compreenderam a língua portuguesa escrita como a segunda língua da comunidade de surdos. E quando se depararam com esse desafio, começaram a ampliar seus estudos, aprenderam Libras e intensificaram pesquisas no campo da surdez. Então, o movimento de luta dos surdos vem alcançando uma maior visibilidade. Atualmente, qual a principal reivindicação da pessoa surda? Atualmente, a nossa principal reivindicação é a prova do Enem toda formulada em Libras. Nós já temos essa garantia através da Lei Brasileira de Inclusão, que diz que é necessário que haja disponibilização de provas em formatos acessíveis. Então, desejamos que todas as provas das universidades sejam elaboradas especificamente em Libras. Essa garantia vai ter uma grande influência no Enem. Esse é um processo árduo, mas vamos acreditar que alcançaremos êxito nessa luta. E se você pudesse mudar algo na sociedade, o que você faria? Bom, o que eu desejo, na verdade, eu sonho que todas as pessoas possam entender que a pessoa surda não é incapaz e que os surdos e ouvintes tenham as mesmas oportunidades e garantia de direitos. O que eu quero é que haja mais respeito pelos direitos linguísticos dos surdos e que as desigualdades possam finalmente acabar. Porque é óbvio que se a sociedade não entender e aceitar o surdo, consequentemente as diferenças vão existir cada vez mais. Por isso, é necessário que haja uma sensibilização e reconhecimento à singularidade da pessoa surda. Somente dessa forma, surdos e ouvintes vão conviver numa sociedade justa e igualitária. Ana, você pode deixar uma mensagem para surdos e ouvintes?
Eu quero que a sociedade compreenda os surdos como cidadãos iguais aos outros e que seja assegurado todos os seus direitos. A proposta da meta 4.7 do Plano Nacional de Educação é a criação das escolas bilíngues para surdos. Quero que essa garantia seja respeitada. Eu vou torcer para que todos os educadores se interessem em aprender a língua de sinais e que intensifiquem seus estudos no campo da surdez e que as provas dos concursos públicos sejam elaboradas pensando na comunidade surda. Eu acredito que a nossa luta, nossa jornada, sempre será calcada pela superação dentro de uma sociedade majoritária. Ana, muito obrigada por sua participação aqui no Visual. Eu também agradeço. E o Visual termina aqui. Muito obrigada pela companhia. Tchau. A gente volta segunda-feira às 8 em ponto. Bom fim de semana para você.